Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração, nesse domingo de sol. Então, a nossa reflexão de hoje será sobre o poder da fé. Eu vou ler um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 22. E depois que veio para onde estava a gente, chegou ele, um homem que, postos de joelho, lhe dizia: Senhor, Senhor, tem compaixão do meu filho lunático, que padece muito. Eu o apresentei aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus responde: traga-o para cá. Jesus o abençoou e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Os apóstolos, vendo aquele fenômeno, perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram curar o moço. E Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. Porque se tiverdes fé, como um grão de mostarda, transportará as montanhas e nada vos será impossível. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé. 2 letras. Uma palavra pequena, mas que representa um sentimento. Representa algo muito maior do que nós mesmos, no sentido da expressão física, da expressão material. A fé é algo mais profunda, é o canal, é o caminho por onde transita as nossas orações. A fé é esse sentimento íntimo que nós temos da existência de Deus. Certeza esta que ultrapassa os limites das crenças. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. A fé é mais do que uma crença. A fé não é eu creio, e sim eu sei que Deus existe. Luminosa certeza quer dizer que não é uma fé racional somente. A luminosidade espiritual é mais do que uma racionalidade, é mais do que apenas uma convenção, é mais do que uma crença. É esta a explicação que Emmanuel nos dá na questão 354 do livro O Consolador. Então, nós precisamos nos perguntar: temos uma crença ou temos uma fé? O eu sei é uma entrega total da criatura, sabendo que o Criador cuida. Este é o aspecto da fé. Mas como ter essa fé? A fé não nos é ensinada. O que nos é ensinado é a crença, com base na religião. A fé é do sentimento íntimo. Aí nós fazemos um link nessa reflexão com a questão 6 do Livro dos Espíritos. O sentimento íntimo que temos do Criador prova a existência de Deus. A certeza da relação de Deus conosco. Mas então, como ter esta fé? Emmanuel, no capítulo 40, no livro Vinha de Luz, ele nos diz: a árvore da fé viva, ela não brota miraculosamente nos nossos corações.
mostrando-nos então que a fé ela é um processo de desenvolvimento. A conquista da crença edificante que tantos falam não é o serviço de menos esforço. Então, para que você tenha uma fé robusta, você precisa desenvolvê-la. Nós não nascemos com esta fé. A fé, ela não é dada. A fé, ela não é transmitida. A fé, ela é desenvolvida. Conquistada por nós mesmos, dentro do nosso processo de evolução. A fé, ela vai se desenvolvendo. O apóstolo Paulo fala, peleja na fé. O que ele quer dizer com peleja na fé? Se exercite. A fé é algo de exercício. Esta conquista, a gente precisa se esforçar e exercitar muito. Como Cristo nos disse, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. O grão de mostarda em que Jesus fala metaforicamente, né, é que a fé ela é tão pequenininha, porque o grão de mostarda ele é tão pequenininho, é uma sementinha tão pequenininha, mas quando ela cresce, ela forma um belo arbusto. Então, esta é a fé, pequenininha, mas que transporta montanhas, mas que faz acontecer muitas vezes o que não imaginamos que aconteceria. Deus é equânime nas suas ações. Então, a fé, ela passa a ser uma conquista de nós mesmos. Ah, mas aquela pessoa tem tanta fé. Eu não tenho tanta fé. Deus não deu a fé maior para aquela pessoa. Deus é equânime. Todos nós nascemos exatamente iguais. Então, por isso fala-se desse desenvolvimento da fé. E é um desenvolvimento interno. É o conhece-te a ti mesmo. É você entender o que sai pela boca está no coração. O que você fala está aqui, ó. Essa é a tua fé. Essa é a tua evolução. Como criaturas, nós trazemos em nós o germe da divindade. É um potencial que nós trazemos conosco. Somos a imagem do Criador. Aí nós fazemos uma associação, um link com a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é a máxima da doutrina. O que é Deus? Deus, os Espíritos nos respondem, é a inteligência suprema. Se ela é suprema, é porque está acima. E se ela está acima, é porque existe algo embaixo. Aí nós linkamos com a pergunta 76 do Livro dos Espíritos. Que definição pode se dar aos espíritos? São seres inteligentes da criação. As duas palavras se assemelham, né? Inteligente e inteligência. Nós trazemos a qualidade da inteligência. Então, nós temos a qualidade a qualidade e potenciais divinos. O sentimento íntimo da existência de Deus.
nós trazemos conosco, que vai se desenvolvendo, que vai crescendo conforme vamos evoluindo. E isso é gradativamente. A gente sempre fala em degrau, né? Porque a gente vai subir o degrau. Para mim não é um degrau, para mim é uma rampa. Que milimetricamente você vai avançando. Quanto mais você avança, mais você entende este teu potencial e mais você desenvolve a tua fé. Então, o nosso agir, né, o nosso desenvolver edifica a fé em um processo simbiótico, né? Ou seja, alimentamos a fé e a fé nos alimenta. Então, que sublime é a fé. Essa palavra tão pequenininha, né? Essa palavra monossilábica. E não nos será dada. É um exercício nosso. Nós iremos desenvolvê-la porque somos seres inteligentes do universo, criados pela inteligência suprema do universo. Pedro, o apóstolo, nos mostra muito bem este processo de edificação da fé. O evangelista Lucas nos fala de Jesus caminhando sobre as águas. Quando Jesus chega perto do barco, os apóstolos eles se assustam, eles acham que é um fantasma. E pensam, meu Deus, quem será? Jesus disse, acalmem, sou eu. E Pedro disse, se és tu, mestre, me faça andar sobre as águas. E Jesus assim o fez. Pedro fica com medo, começa a bater a água nas pernas até o joelho e ele afunda. Jesus o salva e diz, homem de pequena fé. Mostrando que naquele momento Pedro está no desenvolvimento da sua fé. Tempo depois, quando Jesus decide se entregar ao Império Romano, ele diz que será abandonado. Né? Ele diz que será traído e que Pedro o negará 3 vezes. Pedro diz, jamais te abandonarei. Irei onde fores, até a morte. Forte, né? Jamais te abandonarei. Diz com muita segurança. Mas Jesus o responde, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Vocês conseguem compreender a nossa situação hoje? Será que nós temos muita fé ou pouca fé? Quer dizer que neste momento a fé, né, neste momento da fé que nos encontramos, nós podemos titubear. Porque estamos nesse processo de aprendizado, de desenvolvimento, assim como Pedro. Tempos depois, Jesus, já crucificado, já ressuscitado, ele vem em espírito, através de reuniões mediúnicas com os apóstolos. E pergunta a Pedro, 3 vezes ele pergunta a Pedro, tu me amas? Amo-te, Senhor. Tu me amas? Amo-te, Senhor. Aí, na 3ª vez, ele chora e fala, amo-te para sempre, com todas as minhas forças. Então, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro seguiu o seu caminho. Se juntou a João, o apóstolo João, e foram para o templo, onde
encontrou um paralítico. O paralítico pede a Pedro uma esmola. E Pedro diz: ouro e prata eu não tenho, mas te darei o que eu tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e andas. E o paralítico levantou, andou e saiu feliz da vida, agradecendo a Deus. O que Pedro tinha naquele momento? Matéria? Poder? Cargos? Dinheiro? Não. Fé. Aí sim se tornou uma fé robusta, construída ao longo do tempo, construída apesar de erros, porque nós erramos e erramos muito. Apesar de uma negativa, ela é construída gradativamente. E este Pedro construiu e fez crescer aquela sementinha do tamanho da mostarda, da sementinha da mostarda, que virou a árvore da fé viva, que é a árvore da fé viva que Emmanuel nos traz no livro O Consolador, através da psicografia de Chico Xavier. Este é um exemplo de construção de fé, de uma construção de si mesmo, de olhar para dentro e fazer uma autoanálise. Esse é um exemplo de construção de fé, uma construção de si mesmo na fé. E Kardec, ele trabalha muito bem este assunto. Na verdade, Kardec trabalha muito bem todos os assuntos, na minha opinião. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz as qualidades da fé, ou seja, as características da fé. As montanhas que Jesus menciona nesse capítulo de Mateus, é o capítulo 22 do Evangelho. São as inúmeras dificuldades. Estas montanhas são as nossas dificuldades. Simbolicamente falando, metaforicamente falando, são as resistências, são as nossas más inclinações, o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa ganância pelo poder, pelo dinheiro, a má vontade que encontramos entre os homens, mesmo se tratando das melhores coisas que enfrentamos durante o processo encarnatório. Lembrando sempre que os espíritos superiores nos dizem sobre a evolução da carne. É através deste período que evoluímos. É na encarnação que nós evoluímos. No período da erraticidade, nós aprendemos, nós entendemos, compreendemos, reencarnamos e aqui estamos, ressignificando toda essa nossa dor, toda essa nossa vida. O preconceito da rotina, o interesse material, pelo poder, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravessam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante, ela produz a incerteza, a hesitação, que se aproveitam os adversários que devem combater, que devemos combater. Esse adversário não é outra pessoa,
não é uma consciência externa, são as nossas sombras. Todos levamos nesse processo que nos encontramos de evolução espiritual. Noutra acepção, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Neste caso, ela confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que possui a avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e noutro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. Como você, ou nós, no caso, no nosso dia a dia, identificamos o poder da fé? Já pararam para pensar? Quando Jesus traz a ideia, né, da montanha, eles falam, muitas pessoas falam, eu tenho fé. Ai, eu tenho tanta fé que isso aconteça. Ai, mas eu tenho fé que vai dar certo. A fé é um sinônimo de esperança. E não é por aí. A fé não é uma esperança. A fé é uma certeza. A certeza da providência divina, de que Deus está por nós. A fé tem muito sentido de crença na religião, né? Aí quando voltamos aos textos manuscritos do Evangelho, do Novo Testamento, onde está a palavra fé, quando ela está descrita em grego, a palavra se chama piscis, que em grego quer dizer acreditar. Mas significa também agir de acordo com aquilo que você acredita. Então, não adianta eu acreditar se eu não tiver uma conduta, um esforço de acordo com aquilo que eu acredito. Essa palavra, fé, também está em hebraico, amuná, que quer dizer acreditar, ser fiel. Ser fiel no sentido de fidelidade. Uma palavra que vem do latim, fidelis. Então, nós precisamos entender a fé em duas dimensões. Ou seja, eu acredito que algo é possível, mas também eu tenho que agir. Eu acredito na espiritualidade, mas eu estou encarnada, eu preciso agir de acordo com aquilo que eu busco. Aí lembramos quando Jesus diz, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e mais ainda. Significando que trazemos esse potencial em espírito, esse potencial que nós trazemos é dentro da nossa consciência, é a nossa centelha divina. Que somos capazes realmente de fazer montanhas simbólicas mudarem de lugar. Se isso é verdade, é uma questão que nós acreditamos primeiro em nós, sobretudo em Deus, e que tudo ocorre com a vontade dele. Então a fé transcende o nível evolutivo atual. A fé transcende o nosso nível evolutivo, que ainda é infantil, porque estamos num mundo de provas e expiações. Por isso a nossa fé se constitui numa fé vacilante, porque ainda não temos essas certezas íntimas da nossa potencialidade e que Deus realmente, acreditar que Deus realmente está no comando. Nós vacilamos, nós titubeamos. Então, o maior poder da fé seja exatamente esse: mobilizar o esforço naquilo que realmente queremos buscar. Ou seja,
faça a tua parte, que eu o ajudarei. Por exemplo, vou dar um exemplo, no caso da mulher que sofria do fluxo de sangue. Lembra da passagem de Jesus, da mulher que encosta nas vestes de Jesus e se cura? Não seria somente acreditar? Ela acreditava, ela tinha uma fé imensa em Jesus. Ela ficou curada por acreditar? Não. Vem do acreditar, mas vem de toda a ação, né? De todo o movimento que ela fez para vencer a multidão e tocar nas vestes de Jesus. É a partir daí, e a partir dessa ação, desse movimento, que os recursos eles são colocados à nossa disposição. Se apenas eu tocar a orla de suas vestes, serei curada. Na orla das vestes dos judeus, era bordada sempre uma linha azul. Esta linha azul, ela tinha um propósito de lembrar a criatura de cumprir a lei divina. Então, ela toca no lugar que simbolicamente espelhava essa necessidade de cumprir-se a lei divina. E é esta a compreensão que a doutrina espírita nos traz na questão da fé, que é justamente trazer a fé sobre a ótica de uma fé raciocinada, mas ao mesmo tempo percebemos como era grande a fé dos antigos profetas. Elias, por exemplo, quando desafia o deus Baal da época, né? O que era o deus Baal? Foram construídas 2 torres de barro. A que pegasse fogo primeiro era o deus que deveriam se adorar, né? E naquele momento do desafio, Elias ainda molha, ele acredita que é aquela torre, molha a torre de barro 3 vezes com água, pois tamanha era a fé de que aquela torre iria pegar fogo primeiro, mesmo jogando água na torre. Trazemos então para a doutrina espírita sob a ótica da fé raciocinada? Sim. Aí fica tudo mais claro, fica tudo muito mais fácil. Porque é ter uma certeza e não uma crença. O que é esta certeza? É a certeza na vida futura. A clareza na vida futura. Questões que nos foram passadas e que antes não tínhamos com clareza. E o Espiritismo vem como a terceira revelação, como a revelação do conhecimento. Por isso a fé é raciocinada, porque nós temos esse entendimento. Jesus, que foi a segunda revelação, nos falava por parábolas, porque não havia entendimento. Agora nós temos esse entendimento. Por isso Kardec menciona tanto sobre a fé raciocinada. A fé, Kardec diz, a fé necessita de uma base. Você não pode ter fé sem base. E esta base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Eu não creio, eu sei. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Sim, compreender. Se alguém me pergunta, você crê na vida após a morte? Eu falo, eu não creio. Eu sei, eu tenho certeza da vida futura. A fé cega já não é mais desse século. Tem que passar pelo crivo da minha razão. É justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque lá pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. O espírita crê
porque ele compreende. Ele compreende porque ele raciocina. Kardec utiliza a razão acima de qualquer coisa. Às vezes a gente pensa na dicotomia, né? Tipo, céu e inferno, fé e razão. Mas se bem compreendidas, uma sustenta a outra. Na medida em que acreditamos e mobilizamos o esforço dessa compreensão. Ou seja, compreendemos aumentando a nossa convicção. E o Espiritismo traz exatamente essa proposta de explicar o sentido da fé. Até para que naquelas situações em que nós pedimos, nos ajoelhamos e não nos é dado. É para que a gente consiga entender o real significado do propósito. Ter fé, diz Emmanuel, é guardar no coração um sentimento, uma luminosa certeza em Deus, a certeza que não titubeia, a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar na energia constante da realização divina da personalidade. Vós sois Deus e nós estamos vibrando como uma centelha divina. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. A fé e a razão, uma depende da outra. A fé se elabora, ela não vem pronta da criatura. Elaborar a fé até o ponto de ser uma fé quase que inata. Aquela que não reflete, que não cogita, que se faz sozinha. E isso, meus irmãos, leva-se tempo para se conseguir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Muito obrigada.